Olá! A cozinha é o lugar onde a tradição encontra a criatividade. Essa frase é atribuída ao renomado chefe brasileiro Rodrigo Oliveira, reconhecido internacionalmente. Ele ganhou fama depois de transformar o legado da família em uma escola de gastronomia raiz, unindo tradição e compromisso social com pitadas de criatividade. Bacana, né? Está no ar mais uma edição do Papo e Prato. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa também é sua. Assim como o chefe renomado brasileiro falou, também acredito que a cozinha é um lugar onde todos nós temos a capacidade de virar artistas, colocando as mãos na massa entre temperos, cores, sabores e cheiros. A receita de hoje está para lá de irresistível. Vem com a gente, se junta à mesa para aprender mais uma delícia aqui no Papo e Prato. Já estamos aqui com a nossa mestra, a chefe de cozinha Raquel Holanda, aqui do restaurante Maiú, que é uma verdadeira enciclopédia da gastronomia. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Olha, criatividade é muito importante na hora de preparar uma receita? Sim, demais. Super importante. Qualquer pessoa pode se aventurar na cozinha, basta levar criatividade. Vocês, como chefes de cozinha, como aprendem isso? Bom, a gente começa entendendo o que está à nossa volta, leva os sabores que nós convivemos, que nós tivemos na infância, leva isso como referência e descobre coisas novas. Tudo isso junto a gente chama de cozinha autoral, que é quando a gente deixa a nossa assinatura, a nossa cara, expressa a nossa criatividade. É como se a gente fosse o artista na cozinha. Exatamente, é exatamente isso. A dona de casa comum, ela consegue ser criativa no dia a dia, Com na hora de certeza. preparar o lanche, o almoço, o jantar, Sim. ou aquela receita mais caprichada? Com certeza, no jeitinho dela, né? Ela coloca todos aqueles pratos que elas fazem ali, todos os dias, tem a cara dela, tem o cheirinho e o sabor. É tanto que na casa da avó, na casa da mãe da gente, a comida delas tem aquele gostinho e o cheirinho característico, né? E é um festival de cores também. Sim, como o prato de hoje. Inclusive, já estou vendo tudo preparadinho aqui. O que temos para hoje? Uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Hoje a gente vai fazer um prato principal. Um prato principal. Dá para matar a fome? Dá sim. E é fácil de fazer em casa? Sim, com tudo fresquinho, melhor ainda. Já vejo ali um festival de sabores e cores. Estou curioso para saber no que vai dar aquela mistura. Quais são os pontos principais dessa receita? Olha, o segredo dessa receita que a gente vai fazer hoje é que tudo, se tiver bem fresquinho, nem precisa ser exatamente esse legume. Esse prato sai muito aqui no cardápio do Maiú, é um queridinho, já fiquei sabendo. Sim, ele é um prato vegetariano, Opa. mas até quem não é vegetariano opta por escolher por ele. Se rende. Exatamente. Olha, deve ser irresistível, viu? E o cheirinho dele quando tá preparando? Ah, eu gosto muito, porque é uma mistura de sabores, de aromas, né? Então você sente um pouquinho de herbal, um pouquinho de amêndoa, um dulçor, uma acidez, então tem de tudo nesse prato. Já soltou algumas dicas, né? Tem amêndoas. Qual outro ingrediente que reina nessa receita? O milho. O milho. Milho. O milho dá para encontrar facilmente em qualquer lugar. E a Mercado, nossa na cara, feira. É, nossa cara. Tem aqui com facilidade. Então, já sabendo que o milho é um ingrediente que não pode faltar, e a praticidade também está no prato? Uhum, sim, facilmente. Quanto tempo, mais ou menos, para preparar? Hoje a gente vai levar aqui mais ou menos 1h30 para fazer o prato, no 1h30. máximo. E qual é o prato de hoje, chefe Raquel Holanda? Hoje a gente vai fazer o cores da horta, uma espécie de polenta cremosa. A polenta é um prato símbolo da Itália. Originalmente era um mingau preparado com cereais como aveia e farro, um tipo de trigo. Foram os imigrantes que, por volta de 1870, trouxeram ao Brasil esta delícia, que ganhou popularidade especial no sul do país. Com a chegada dos europeus à América, no final do século XV, o milho daqui foi levado para lá e aos poucos se tornou o ingrediente principal da polenta. Esta palavra deriva do latim pólen, que significa farinha fina, uma receita rica em carboidratos complexos que fornecem energia de forma gradual.
Também contém fibras e minerais como ferro, magnésio, fósforo, zinco e cobre. Além disso, é fonte de vitaminas do complexo B, naturalmente sem glúten e com baixo teor de gordura. Já tá tudo pronto aqui na cozinha do Mayu. Então você de casa, de olho na tela, de olho nos ingredientes. A receita está dividida em 3 etapas. Para a polenta cremosa, os ingredientes são 340 gramas de milho verde em conserva escorrido, 200 ml de creme de leite, 200 ml de leite, 100 gramas de manteiga da terra, uma cebola, 5 dentes de alho, sal a gosto e 1 unidade de pimenta do reino. Para o molho agridoce, vamos precisar de 85 ml de cajuína, 100 ml de água, 42,5 gramas de açúcar mascavo, 25 ml de shoyu ou molho de soja, uma cebola branca picada, sementes de coentro, 5 dentes de alho e 6 gramas de amido de milho. Já para os complementos de finalização, são necessários vegetais variados, sementes, castanhas e grãos para assar e fazer crocante, folhas de azedinha, microverdes, brotos, flores comestíveis e cogumelos. Ingredientes anotados, mãos na massa, né, chefe? Bom, vamos lá. Para o nosso prato de hoje, cores da horta, vamos começar com uma cebola. Isso, a gente vai fazer um refogado para agregar sabor ao nosso creme de milho. Aqui eu estou cortando a cebola num tamanhozinho menor, porque quanto menor o corte, mais sabor a gente consegue extrair do legume. Olha que dica boa! Quanto menor, mais sabor ele vai deixar para a receita. Exato. E tem uma técnica, o uso da faca. Vocês, chefes de cozinha, têm a medida do dedo ali, né? Dona de casa vai fazer isso em casa, fica assim nervosa na hora de fazer o corte. As que já são bem acostumadas já sabem cortar assim como a chefe Raquel Holanda, certeza. Eu acho que aqui é muito da prática da cozinha profissional, mas é aquela coisa, tem técnicas que a gente vê em casa quando é pequenininho e reencontra na cozinha com outro nome. Então nada se perde, nada tá errado, nada... só daquele jeito francês, europeu, tá correto. Não, às vezes a gente vê a mesma coisa com outro nome quando vai fazer um curso de gastronomia. Cebola cortada e agora a próxima etapa. A gente vai levar para refogar e agregar sabor. Eu tenho aqui, além da cebola para o nosso refogado, manteiga da terra e alho assado. Certo? Aqui manteiga da terra poderia ser um azeite, se a gente fosse fazer o prato vegano, nada de origem animal, a gente pode trocar pelo azeite, certo? O alho, o que eu faço? Sempre que eu recebo o alho, eu já deixo descascado, coloco ele submerso ali com óleo, ou então manteiga, azeite, qualquer coisa assim, deixo o fogozinho baixo e deixo lá. Que aí depois eu posso usar ele com esse sabor de assado, ou então fazer uma pasta e dura mais. Então, no caso, o nosso já passou pelo processo. Isso, aqui é alho assado. Alho assado. Manteiga da terra, facilmente a gente encontra, conhecida também como manteiga de garrafa. Né? É. Uma panela pré-aquecida. Panela pré-aquecida. O fogo, qual o ponto ideal? Aqui o fogo tá médio. E o ideal é que a gente deixe sempre use a panela aquecida, né? Por quê? Porque assim as coisas não vão esfriar e a gente consegue tirar um pouco mais do sabor, né? Também a gente vai juntar aqui com esse fato de cortar pequenininho. Na hora que eu coloco ali, se a frigideira estiver fria, ela vai começar a aquecer tudo por igual. Então a gente quer receber essa cebola já com o azeite, a manteiga, o óleo, seja tudo já aquecido. A manteiga já está aquecida aqui, já formando bolinhas. Significa que? Vamos colocar a cebola. Não mexo muito, deixo ela perder um pouco dessa aguinha dela e passar o sabor para a manteiga, que aí a gente vai misturar o alho. Como o meu alho já está assado, eu não vou precisar picar ele cru, colocar, dourar, refogar. Tudo isso aqui vai ser batido depois, então posso deixar ele inteirinho, porque ele não tem tá problema. cru. Se ele tivesse cru, aí a gente poderia sentir um pouquinho o gosto de cru. O alho in natura pode ser adicionado aqui dentro ou Sim. não recomenda? Sim, depois aqui da cebola, porque a cebola tem mais água, a gente recomenda que coloque o alho cru depois. Para primeiro a cebola perder a aguinha dela e
e o alho entrar depois em pedacinhos menores. Tem uma briga aí, né, que coloca quem primeiro, o alho, a cebola, mas eu tenho que dizer que é primeiro a cebola, mas Você eu é do prefiro time o da alho. cebola. Mas eu prefiro o alho. Mas a torcida é pro alho. É. E tá tudo certo. Porque no final das contas vai tudo pro liquidificador, né? Vai ser tudo triturado mesmo. O que importa é tudo ter passado por cocção. Não é legal a gente levar o vegetal frio ou então cru, que a gente não vai ter, né, o sabor. O mesmo sabor se ele tivesse sido coccionado. Nesse momento aqui que ele já perdeu água, ele já está começando a dourar, eu vou colocar o alho. Aqui a gente vai observar. Quando ele começar a deixar de ser branquinho, a cebola já ficou transparente, a gente coloca o alho. Quando a cebola começa a ficar um pouquinho dourada, a gente coloca o milho. E aí vai colocar um pouco de sal, pimenta, dar uma boa refogada e acrescentar a parte do creme de leite. Em relação ao milho, pode ser o da latinha ou tem que ser o da espiga? Pode sim, pode ser o da latinha. Mais prático. Mas o da espiga deve ser um sabor melhor, né? O da latinha também é muito bom. Já vem cozido. E ele é mais docinho também. Da espiga você vai ter que cozinhar primeiro a espiga, depois para extrair os grãos. Então é mais trabalho. É mais Dúvida das dúvidas, vai na latinha. Pronto, a gente começou a dourar a cebola. Vamos colocar o milho. Sempre no fogo que você vai controlando. E aí agora vou dar uma temperadinha com sal. Sal a gosto, chefe? Isso, coloca aí, experimenta. A gente está colocando um pouco de sal agora, mas a gente vai ajustar depois que bater. Porque a gente ainda vai adicionar creme de leite, trazer para cá, vai mudar essa textura e ajustar com o leite. Além do sal, a gente colocou também pimenta do reino. A gosto. Chefe, qual a dica para aquela pessoa que nunca sabe a dosagem do sal, né? Pessoa que está aprendendo agora a cozinhar. Muito boa. Qual a quantidade de sal que eu vou utilizar? Olha, primeiro você escolhe um utensílio que aquele ali vai ser a sua medida de sal. Por exemplo, eu quero uma colherzinha de chá. Tudo que eu for salgar, eu vou usar uma colherzinha de chá. Coloco, misturo, experimento. Então acho que foi pouco. E aí eu coloco outra colherzinha de chá, misturo, experimento. Porque aí a gente consegue ter uma métrica. E experimentar mesmo, não é errado experimentar, é certo. Não tenho tanta certeza, já morri de provar isso daqui, dá para outra pessoa, você acha que melhora o sal? E é melhor para menos do que para mais, né? Eu vou colocar aqui creme de leite. Pode ser qualquer creme de leite. Isso, eu estou usando aqui o HT, não é o creme de leite fresco, mas tanto faz, até creme culinário aqui dá certo. Sem lactose também dá certo? Super certo. A gente de vez em quando usa quando o cliente pede esse prato, mas é vegano, a gente faz com creme de leite de castanha. Leite de castanha também pode ser uma substituição ao creme de leite. Isso. E aí aqui a gente vai deixar ferver, só que eu vou diminuir aqui um pouquinho o fogo, porque eu não quero evaporar tanto, mas eu quero que ele levante fervura. E aqui a gente vai deixar os sabores se dispersarem, o milho cozinhar até um pouquinho mais. Enquanto isso a gente vai fazer nosso molho. Então é hora de preparar o molho e mãos na massa. Para a preparação do molho, os ingredientes já estão aqui separados. E agora todo mundo de olho no que a chefe Raquel vai fazer, né? Bom, a gente vai começar fazendo uma infusão, que a gente vai aquecer um líquido com alguns ingredientes dentro para passar os sabores e os cheiros. E aí, a parte líquida que a gente tem aqui é cajuína. Cajuína, que tem aqui com facilidade. Calma que não é o refrigerante, né, chefe? É a cajuína natural. Isso. O shoyu. E a água. Dentro dessa parte líquida, a gente vai colocar o que a gente quer que disperse sabor e aroma. Nesse caso aqui, eu não vou fazer refogado, porque eu vou fazer uma infusão, como a gente faz no chá. Então, eu vou colocar a cebola. A cebola que a gente deixou reservado no começo do programa. Isso. O alho. E semente de coentro.
posso até já colocar o açúcar mascavo aqui, que também faz parte dessa receita. Só que eu vou deixar ele para nossa segunda fase, junto com o amido, quando a gente for fazer a parte da textura, certo? Então vai todos os ingredientes com exceção desses dois. A gente já deixa aqui ao lado para quando for a hora exata, despejar dentro da panela. Isso. Aí aqui a gente vai aquecer bem, até que a cebola esteja levemente cozida, esses sabores, esses cheirinhos sejam passados para a parte líquida, e aí a gente continua esse preparo. Enquanto o molho passa pelo processo de aquecimento, a nossa atenção volta para a panela seguinte, que é a que tem o milho. Isso. Agora a gente vai determinar a textura dele. Vamos bater no liquidificador para perder esses grãozinhos de milho e deixar mais cremoso. Já batemos aqui o milho no liquidificador. Aqui eu poderia peneirar. Hoje a gente vai fazer com os pedacinhos para vocês verem como é que fica a textura, porque mesmo que a gente peneire, às vezes é gostoso sentir o estalinho do milho. Então a gente vai fazer aqui como um creme de milho mesmo. Volta ao fogo. Voltando ao fogo. E aqui ele vai mudar um pouquinho a textura, porque ele vai ficar mais cremoso, porque a gente vai ativar o amido de milho de dentro do milho. Além do cheiro do milho, eu percebo também um cheirinho agora de caju. Ah! Do molho. Da nossa redução, é mesmo. Se eu quisesse colocar ele mais amarelinho, eu colocaria um pouquinho de cúrcuma, açafrão, né? Eu posso fazer um azeite colorificado. Interfere no sabor ou é só questão visual? Só pelo visual. E aí aqui eu tenho pertinho de mim um pouco de leite, para caso eu queira ajustar a textura. Ficou muito pesado, coloca um pouquinho de leite. Pode ser um caldinho de legumes ou uma águazinha também. Ajustar o salzinho. Já vi que vai um pouquinho de sal. Pimenta. E também de pimenta. Olha, começou a ferver. Sempre mexendo, chefe. É. Como a gente está usando um equipamento que é o fogão de indução, ele é colado com o fundo da panela. Se a gente deixar aqui, ela pode acabar queimando o fundo. Aí tem que ter esse cuidado. E também, como ele vai engrossar, mesmo que seu fogão não seja de indução, é bom ter esse acompanhamento. Porque ele vai engrossando, vai encostando ali no fundo da panela, pode ser que doure ali o fundo, grude um pouquinho. Pronto, aqui a gente já chegou na consistência. Veja que a gente faz assim com a espátula. Ele não tá muito fino, ele tá cremoso. É mais ou menos assim que a gente quer. Então eu vou deixar aqui só em fogo baixo pra gente poder pegar os outros elementos e não perder a temperatura dele. Passo a passo é muito prático, viu? Só não vai fazer essa receita em casa quem não quiser ou então não estiver assistindo ao Papo e Prato. Próximo passo, Pronto. Mais uma panela. Aqui a gente vai continuar o processo do nosso molho. Um molho que está deixando aqui um cheirinho bom de caju, viu? A gente fez aqui uma infusão já. Não vamos usar essa parte de cima, porque a gente já extraiu todo o sabor, todo o cheirinho desses ingredientes. Então eu vou peneirar para outra panela. Vai passando ali para separar a cebola que a gente colocou. Isso. Deixamos 2 ingredientes aqui ao lado também, justamente para a próxima fase do processo. Exatamente. A gente vai adicionar agora açúcar mascavo. Pode ser açúcar comum ou é Pode. melhor o mascavo? Pode. O açúcar mascavo, ele tem esse leve gostinho de rapadura, né? Porque ele é um pouquinho mais grosso, ele é amarronzado. Então ele não vai deixar o nosso molho mais claro também, mas não tem problema, pode ser qualquer açúcar. Rapadura pode ser também? Pode, é só ralar Raladinha. ela que dá tudo certo. Já colocamos aqui o açúcar. Aí o que eu vou fazer? Aqui no amido de milho, eu vou diluir um pouco do nosso molho. Porque se eu colocar o amido de milho direto aqui, ele vai empelotar e não vai dar para nossa receita. Isso, vai ficar cheio de bolinhas de amido. Não Então dá certo. desmancha primeiro, dilui em outra panela e depois mergulha na solução de caju. Isso. Aí agora a gente vai deixar ferver e engrossar um pouquinho mais. O amido de milho vai deixar a textura que a gente está esperando.
É levemente caramelizada. Uma textura bem mais grossinha do que essa e um brilho também. Quanto tempo para virar uma textura caramelizada? Acho que aqui uns 7 minutinhos com fervura já dá tudo certo. Então, enquanto isso, já vai mexendo na polenta. Ela aqui está sendo mantida aquecida. Vou até colocar ela para esse outro fogo que a gente agora vai fazer mais um elemento do nosso prato. Frigideira já sendo aquecida para a próxima etapa do processo. Já estou vendo aqui novos ingredientes para a receita. Essa daqui é a parte crocante do nosso prato. A gente já tem uma coisa cremosa. É o tchan da receita? É o puff da receita. A gente tem creme, né? Uma textura cremosa, tem uma coisa mais levezinha, mais líquida. A gente tem a textura dos vegetais que vamos usar e tem a parte crocante. Aqui fica a seu critério. Se você quiser colocar amendoim, castanha, amêndoa, se quiser usar algumas sementes, semente de girassol, semente de jerimum, o que você tiver de crocante vai entrar aqui nesse momento. O que eu estou usando aqui? Gergelim branco e preto, castanha e milho desidratado. É fácil de encontrar o milho desidratado? Esse milho aqui, a gente pega aquele milho vapor e coloca para desidratar. Pode ser no forno, pode ser em cima do forno, tem que ser só num lugar sequinho e com a temperatura aí acima, né, do ambiente. E aí, mas aqui você pode variar como quiser. O que eu vou fazer? Eu vou dar só uma salteada para deixar a nossa castanha douradinha. O que eu vou fazer aqui é basicamente torrar um pouquinho a castanha, para ela não ficar assim tão macia. Sem a necessidade de azeite, nada. Nada, Só sal. só sal. Ó, é assim que a gente vai querer a nossa castanha, levemente chamuscada do calor da frigideira. Por que é importante a castanha ficar assim? Ela vai ficar menos macia e vai se tornar crocante como os outros ingredientes aqui. Porque se ela estiver assim, é muito bom, eu gosto. Mas ela ainda é macia. Aí se a gente colocar ela mais sequinha, ela vai combinar com a parte crocante do nosso prato. Agora a gente misturou tudo, a castanha já está levemente tostada e a gente vai reservar isso aqui para finalizar o nosso prato. Ah, não demora muito o milho desidratado. Não, é só para misturar mesmo. E vamos reservar. Deixa guardadinho ali do lado. E eu percebo a chegada de novas cores à nossa receita. Agora a gente tem mais ingredientes. Aqui eu tenho cebola, pérola, tomate cereja, brócolis, cogumelos, aspargos, cenoura, mas também é o que tem de melhor. Quando você for lá na feira, aí tiver lá a moça dizendo, olha, o jerimum tá uma delícia, o tomate cajá tá ótimo, são esses aí que você vai pegar para fazer essa receita. Ah, então pode substituir. Pode sim. A ideia aqui é usar o que tem de melhor. Conversar com o produtor, conversar com o vendedor e levar o melhor. Na mesma frigideira que a gente usou para as castanhas. A gente vai dar uma salteada com esses legumes. Aqui eu tenho cogumelo, tenho cenourinha. Um pouquinho de azeite. É isso, eu coloquei azeite. Vou colocar a cebola, pérola. Ela é um pouquinho menos ácida que a cebola branca normal. Com a carinha dela virada para o fundo da frigideira. Pode ser a cebola comum? Pode sim, é só cortar ela do tamanho que aqueles outros ingredientes. Outra coisa interessante é que tudo que a gente usar de verde, a gente, de preferência, vai branquear. O que é branquear? É eu dar uma fervida e depois refrigerar rápido. E aí a gente deixa eles assim, bem verdinhos. Assim, às vezes a pessoa compra um aspargo para experimentar, faz e fica marronzado. É por isso, se você der esse susto, esse choque de temperatura no legume verde, ele fica bem verde. Olha o brócolis como ficou bonitão. No caso, a gente já fez isso. Isso. Água quente, depois água fria. E aí ele fica assim. Um choque térmico. Um choque térmico. Enquanto eles estão aqui no fogo, vou dar uma leve temperada para desidratar esses alimentos. Um pouquinho de sal para ajudar. Isso. Ele extrai a parte líquida dos alimentos, então, além de temperar, né? A gente consegue já deixar ele funcionando mais rápido.
Aqui a gente já pode adicionar os tomates. Por último, tomate e brócolis. Isso. E Os depois, verdinhos, para encerrar, o aspargo. Os verdinhos a gente deixa por último, porque eles já estão branqueados, já tá tudo já coccionado assim. É só mesmo para aquecer. O molho já começa a levantar fervura. Olha como ele fica bonitão. Muito cremoso, né? E aí aqui é outra coisa que você também pode variar. Esse agridoce, você pode colocar ao invés da cajuína um tucupi. Então Pode pode ser com colocar- tucupi. Pode. Encontra tucupi com facilidade aqui no Ceará ou é só lá no norte? Olha, a gente encontra com facilidade, principalmente nos mercados. Tem alguns restaurantes, lojas especializadas em comida do norte, que você também encontra. Então, hoje em dia é mais fácil de encontrar. Tucupi. Aí, é muito bom. Olha, aqui a cebola que a gente colocou lá no começo, viradinha para baixo, a gente consegue despetalar ela com facilidade, ó. Depois de passar pelo aquecimento. Isso. E por último, nossos aspargos para aquecer. Nada de E é tampar? isso. Não, aqui a gente pode deixar toda a aguinha que tiver evaporar, que a gente quer mesmo eles crocantes e aquecidos. Aí agora eu vou só fazer uma saladinha de verdes e finalizou todos os elementos. E depois vai ser a hora da montagem. É. Então bora. Saladinha de verdes. É. Para isso vamos precisar A nossa saladinha de micro verdes, saladinha de verdes, a gente aqui hoje vai usar brotos, que hoje a gente vai usar broto de coentro, flores comestíveis e folhas de azedinha. Ah, mas eu não tenho. Não tem problema, dá para usar folhinha de coentro, folhinha de salsa. O que você tem de fresquinho, rasga, tempera ali e dá uma saladinha ótima. Essa parte aqui é o frescor. A gente tem dulçor, a gente tem acidez, crocância. Aqui é a parte fresca, para que não fique um prato muito pesado no paladar, para que tenha ali um pouco de herbal na nossa boca, a gente faz uma saladinha. Tá tudo quentinho, dourado, saboroso, cheirosinho também. Tá tudo pronto para a gente fazer a nossa montagem do prato. Olha como ficou o nosso molho. Mudou totalmente. Pronto. Em um passe de mágica, só que não, já tá tudo pronto para a montagem do prato. É isso, já estamos aqui com o nosso creme de milho, os legumes, molho, parte crocante e a nossa saladinha. E aqui a ideia é escolher uma louça que destaque, né, o prato. Como aqui a gente fez o nosso creme clarinho, a ideia é colocar num prato escuro. Então eu escolhi essa louça preta. Porque visualmente fica mais atrativo. Isso. E nada de pegar aquela louça que você usa todo dia e só guarda aquela outra para visita. Pegue a louça da visita e use hoje para fazer a receita. É, a gente também precisa se valorizar, né? As coisas especiais não é só para os outros, é pra gente também. Primeiro a gente coloca a polenta. Isso. Aí agora eu coloco os maiores, que são os brócolis. Tento variar aqui na posição deles. É como se fosse uma obra de arte, deixa a sua criatividade fluir. E aí eu coloco também os outros legumes. Vou deixar os aspargos para colocar por último, que aí a posição deles a gente escolhe. Os outros, como são menores, eles vão se espalhando à medida que a gente coloca. A gente ajusta com os aspargos. E assim vai fazendo o cores da horta. Aí aqui também a gente está comendo vegetal, precisa de sustância, né? Não precisa ter pena de colocar vegetais, coma esses vegetais todos, faz bem. A nutricionista gosta que você coma, que Chega a lá gente coma. contando. É um prato colorido demais. Qual o acompanhamento? Qual que é a dica de bebida para acompanhar esse prato que a gente fez hoje? Bom, aqui a gente recomenda um vinho branco que acompanha as características de harmonização, né? Aqui a gente tem um prato de paladar aveludado, então a gente pode trazer um pouquinho mais de acidez para harmonizar com contraste.
talvez escolher um vinho que tenha as mesmas características aromáticas desse prato também vai muito bem. Mas, no geral, a gente aconselha um vinho branco. Perfeito, já sabemos a dica do vinho. E na hora de comer o prato, começa por onde? Pelos vegetais, pela polenta? Qual que é a dica também para a gente ter essa experiência gastronômica? Perfeito. A ideia é você experimentar um pouco de tudo, né? Combinar um pouquinho do creme com molho, um pouquinho do creme com outro vegetal, um vegetal com um crocante, para que cada garfada seja uma experiência única. Então eu vou colocar aqui já a minha experiência para decolar. Vou começar provando aqui essa delícia que eu acompanhei. O cheiro tá muito bom. Vou começar aqui pela polenta, com um pouquinho do molho de caju e uma cenourinha, porque eu sou desses. Muito bom. O milho tá uma mistura assim com creme e ficou perfeito. Eu vou ficar por aqui, ó, aproveitando ao lado aqui da chefe Raquel, batendo um bom papo e comendo um bom prato, porque aqui é papo e prato. Até a próxima, né, chefe? Até. Tchau, Muito tchau. obrigado pela audiência e a gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Vou aqui, ó, continuar comendo essa delícia, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.